Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Vamos pro subestimado, superestimados. O programa tá estourado de tempo, mas vamos nessa. Me fala 2 jogadores superestimados e 2 jogadores subestimados, Marcos. Cara, eu vou escolher esse jogador porque eu sei que ninguém gosta dele. Keisuke Honda. Ele é superestimado? Ele chegou superestimado. E assim, eu vou lembrar dele porque eu escrevi uma análise sobre ele mostrando que a chegada dele ao Botafogo não deveria ser, sabe, deveria ser ponderada e tal. Eu acho que ele representa um monte de jogadores que chegaram aqui com status de importado. Chegaram aqui, aí a imprensa viu a empolgação da torcida e falou, não, pode dar certo, desde que... Entendeu? Aí você sabe que esse desde que, e no caso do Keisuke Honda... O que acontecia é que ele tinha jogado no campeonato belga e por pouquíssimo tempo tinha jogado no campeonato australiano e você não vai comparar o campeonato australiano com o campeonato brasileiro. Aí que ele chega aqui, as pessoas estão com a memória de quando ele tinha 27 anos, jogava no Milan com a camisa 10 e acham que ele vai dar certo. Então assim, acho que esse jogador muito superestimado, e eu apanhei muito da torcida do Botafogo por causa disso. É claro. Por dizer isso. Ele era um oásis ali, né? E eu acho que isso é um comportamento que é o seguinte, a gente não consegue mais debater certas coisas, certos reforços, porque a torcida já comprou o marketing. Já foi. Já foi. Já foi pro E daí caralho. você não consegue dizer, cara, olha, vamos prestar atenção aqui, esse cara aqui, olha, ele fez um gol nos últimos 3 anos e tal, carreira esquisita. E aí você não consegue dizer o óbvio, porque o cara já tá, ele tá naquele sistema ali, né, límbico, da leitura simplesmente emocional, ele não vai te... Robotizado já, Exato. com certeza. O outro jogador que eu acho superestimado, e aí eu quero falar para todas as peladas do Brasil, todo futebol de segunda, terça que vocês têm, é o chutador de média distância. Esse jogador é superestimado pra caramba, ele é cafona. Você que pega a bola e quer chutar de fora da área, assim e tal, principalmente contra goleiros como eu, você é cafona. Entendeu? Superestimado pra caramba você. Seu otário. Futebol, você não faz 3 pontos quando você arremessa de longe, não, seu otário. Quem seria? Tem vários no Brasil, né? Tem o Felipe Bastos. Chuta tem um monte vários, aí, tem você monte, pode falar quantos você quiser, mas eu da minha pelada... categoria. Aí quando eu valorizo o cara que criou o tal negócio da zona 14, que é o melhor lugar pra você chutar quando você entra na área. Aí a gente fala de parte tática. Pô, aquilo ali é o óbvio do óbvio do óbvio. Se você chegar na zona 14, onde você tem o funil, né, perto da marca do pênalti, se você chutar ali, o gol tá enorme. Enorme, sim. Né? Aí o cara que cria esse enunciado, ele não cria só a zona 14, ele cria 15, 16, pra dizer que a 14 é a melhor. É a melhor. Mas ele deixa muito claro pra você que não adianta você tentar fazer no futebol aquela revolução que o basquete fez. Vamos arremessar de 3 rápido e tal. Não sei. Stephen Curry, né? Isso é Stephen Curry, isso é Golden State Warriors. Isso Total. tudo. Mas isso aí você mata um jogo. Sim. Mas é chato até, né? No final das contas, assim, o gol continua valendo um ponto de onde quer que você faça. Então, se você tá chutando de fora da área, eu vi vários... Isso também me irrita, jogador de futebol que chega, não sabe o que fazer e tal, não tem paciência pra trocar a bola e tal, ele quer saber... Pá, e... Bandeirantes. Sim. Sabe? O canal do esporte. O canal do esporte. Agora, 2 jogadores subestimados pra você. Subestimados. Subestimados, Rogério Ceni e Gareth Bale. Bela escolha. Rogério Ceni por quê? Eu sei que você não Eu como técnico eu não gosto, mas como jogador eu acho ele absolutamente subestimado. Melhor que eu vi na vida. Eu acho que ele entendeu as revoluções do goleiro. Sim. Muito antes de muita gente. Sim. E a gente entrega pouco o legado dele para a saída de bola do goleiro. Caralho, falam do Neuer, mas não falam dele. A gente gosta de falar... Assim, o Rogério, ele teve... Eu cobri o São Paulo, né, de 2003 e de 2000... Na Folha, né? Na Folha. Cobri o São Paulo de 2004, 2005 até 2008. Cara, pegou o auge do São Paulo. Peguei o auge do São 5, Paulo. 6, 7, 8. Peguei o tricampeonato. Eu tive na final contra o Atlético Paranaense, eu tava no Beira-Rio. Cara, foi bonito acompanhar aquele time. Mas assim, acho que o Rogério, ele paga muito por uma postura, uma atitude que ele tinha quando jogador. Que, assim, ele
sempre enaltecia a torcida do São Paulo e tal, mas ele não gostava das entrevistas. Ele já era muito crítico à qualidade das perguntas, eu acho que ele tem certa razão, em parte, mas eu acho também que ele acabou, ao não trabalhar essa popularidade, a likability dele... Ele cultivou uma antipatia ele ali. cultivou uma certa antipatia, ou colheu uma antipatia em que muitas pessoas negam aquilo que ele já fazia. E eu acho muito louco, aí você que é o seguinte, a gente teve um goleiro que tentou seguir os passos dele, especialmente batendo falta, que foi o goleiro Bruno. Né? Ah, sim. O goleiro Bruno batia falta e chegou a fazer gol. É verdade. Mas depois daquilo ali, nenhum goleiro se arriscou. É claro, aí nós temos aquela discussão, né? Pô, aí o gol de falta acabou no Brasil, ninguém mais bate falta, essa é uma discussão que é muito complicada de ter com honestidade. A gente precisa reconhecer também que os goleiros melhoraram. Uhum. Mas eu acho estranho que depois desse grande goleiro, desse grande batedor de falta, desse grande campeão, não tenha surgido mais nenhum. Nem pra bater pênalti. Teve o Volpe chegou a bater, chegou a bater o Denis tentou. Enfim. Mas, enfim, eu acho que isso daí acaba deixando ele no grupo dos subestimados. E o Gareth Bale, que foi meu último ídolo no futebol. Caramba, jura, velho? Juro. Foi o cara que eu mais gostava de ver jogando. Por quê? Porque ele tinha... Ele tinha uns golaços, ele tinha uma arrancada, ele tinha uma explosão, um tapa na bola, os gols dele, você pega os clipes de gol dele, são golaços lindos e tal. Ele ainda teve a dignidade de fazer o gol mais bonito de sua carreira numa final de Champions. Coisa só os gênios fazem. Zidane, entendeu? Cristiano Ronaldo. Não, eu vou fazer o gol mais bonito da minha carreira numa final de Champions. Não vai ser contra o Gymnastic, não vai ser contra o Everton, não, vai ser aqui e tal. E no grande palco ele foi lá e fez. E eu acho que, assim, ele tinha seus problemas, né, principalmente de coluna, lombar e tal, mas eu acho um gênio, eu adorava ele, era o jogador que eu mais gostava da minha fase adulta, é o jogador que de longe, que eu mais gostei de ver. Agora me fala 2 jogadores superestimados e 2 subestimados do Flamengo. Cara, eu vou ser muito prático aqui. 2 jogadores superestimados do Flamengo. O primeiro, o Roma. O Roma por quê? Porque quem foi torcedor do Flamengo nessa época lembra que o Flamengo tinha 3 atacantes. Era o Roma, o Reinaldo, que jogou no São Paulo, e o Adriano Imperador, que não era imperador ainda. Sim. A torcida do Flamengo mandou um fora Adriano para ficar com o Roma. Isso, assim, a torcida do Flamengo preferiu o Roma. Isso é tipo preferir o Barrabás, né, amigo? Com todo respeito ao Roma, o jogador, a gente fala isso numa brincadeira, mas assim, cara, você tinha o Adriano, você não teve paciência com o Adriano. Sim. Aí o Adriano... Vai pro Parma, né? Ele vai pro Parma, né? Estoura no Parma, aí depois Inter. Aí entende Milão. Aí é loucura, aí é imperador. É império. Mas então, quando você vê que o cara foi... Preterido em nome do Roma, você tem que colocar ele no superestimado. No superestimado. Né? Bela definição. Vamos ser muito prático. E um outro jogador que eu acho que assim, a gente vai acabar chegando à conclusão de que ele é superestimado também é o Reinier. Né, que saiu na mesma época do... E aí eu tô realmente indo na raiz da palavra superestimado. Perfeito. Ele foi vendido... Pro Real também. Muitos milhões de euros ao Real Madrid. E a carreira dele a gente não consegue acompanhar. Não, tinha talento, parecia... Tem talento, sabe? Mas assim, tem alguma coisa ali que... Não... Então assim, o preço que se pagou por ele, eu já começo a achar que foi uma superestimação. Agora 2 subestimados. Subestimados do Flamengo. Do Flamengo. Cara, acho que... Aí é aquilo, né? Tem o Bebeto e as escolhas do Bebeto, né? Eu acho o Bebeto um cracaço. Eu acho que, assim, o mais próximo do Bebeto, assim, a gente pensa no Raul do Real Madrid. Acho que o Bebeto jogou mais com o Raul, cara. Pois é, mas as pessoas, se você botar pra perguntar, as pessoas vão falar muito do Raul, entendeu? Eu acho que o Bebeto foi um jogadoraço. Aí tem umas escolhas de carreira que a gente, assim... Pô, sai do Flamengo e vai pro Vasco. Aqueles movimentos
Pô, o cara foi campeão do mundo, foi vice-campeão do mundo em 98 e tal, mas eu não sinto o Bebeto com a moral que ele deveria não ter. Tem, concordo. Eu acho que absolutamente Aí eu não sei se é um problema de branding, eu não sei, sabe? Aí aquela... Talvez o mesmo problema que o Bebeto tenha, que o Rogério Ceni. Sim. Entendeu? Aí é uma questão construção da imagem. É uma coisa da construção da imagem e tal. E o outro jogador, cara, assim, aí eu acho que... Aí tem a ver com... Pô, eu acho o Zico ainda muito subestimado. E eu falo assim de coração, porque eu tô trabalhando num projeto, né? Que é um documentário do Zico. Tô trabalhando ali nos bastidores, não como roteirista, como consultor. E eu acho que tem um negócio que a gente só consegue ver se a gente tiver mais ou menos a minha idade, assim. Que a gente recebe... Eu sou de 78, que é quando o Flamengo começa a ganhar. E a gente, quando vai reaprender o futebol, né? Você vai dar uma estudada no que era o futebol de antes, né? Aí você pensa, não, tudo bem, é o Flamengo dos anos 80. A gente fala, aqui em São Paulo fala-se muito do Flamengo dos anos 80. No Rio também. O Flamengo dos anos 80 era incrível. Só que quando você olha o jogador que o Zico era nos anos 70, né? E o Zico, assim, só pra gente dar a linha do tempo, em 71, o Zico tinha 20 anos. O Flamengo não estava ganhando títulos. Mas em 74... Perdão, errei. O Zico é de 53. Então, ele estreia em 71. Com 18 anos, ele faz o gol que classifica o Brasil para o pré-olímpico de 72, da Olimpíada de Munique, 72, né? A Olimpíada do atentado. Sim. Ele não vai para essa Olimpíada, né? Por uma decisão do técnico. Mas ele faz o gol. Em 74, ou seja, já com 21 anos, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 74. Ele ganha a bola de ouro da Placar. Caralho. E esse cara... Aí para pra pensar, não estamos falando disso. Aí quando a gente vai falar do Zico de 82... 8 anos depois. Nós estamos falando de um Zico de 29 anos. Né? Não é reconta não, né? Sou de humanas. Não, é isso. 29. Então, o Zico de 82 é o Zico de 29 anos. Mas o Zico já era Zico pra caramba nos anos 70. E aí quando você vai ver o que ele faz, o que ele faz... Todo mundo fala assim tem uma crítica que é muito fácil de se fazer ao Flamengo. O tricampeonato que foi conquistado em 2 anos, né? Porque teve 2 campeonatos em 79, no mesmo ano. Naquele ano... O Zico faz acho que são 89 gols. Surreal, né? Surreal. É um recorde em um ano que só o Messi vai bater. 91. Entendeu? Então, assim, você para e olha assim, pô, esse Zico na plenitude é o Zico da década de 70. E aí, quando a gente não olha pro Zico da década de 70, quando a gente fica só olhando pro Zico das imagens talvez mais coloridas e tal, não sei o que, a gente não se dá conta do monstro que ele era e que era um monstro que estava esperando um grande time se formar. Entendeu? Aí o Flamengo... Assim, aí tem a demora dessa formação desse time, da reformulação. Tem um time muito novo chegando, jogadores, o Júnior chega depois dele, aí vem o Leandro que chega depois dele. Então, aí se forma um grande time. Um Andorinha só não vai fazer o verão, mas ele já fazia muitos dias de calor. Mormaço. Já fazia um mormaçaço. Então, assim, quando você olha para isso, eu acho que esse documentário, ele é dirigido pelo João Weiner, né, que é um tremendo cineasta. Conheço ele desde quando ele era fotógrafo na Folha. Fotógrafo. Mas eu acho que tem uma questão, uma elucidação desse Zico da década de 70, que aí eu acho... Dimensiona, né? Porque ele, assim, nós estamos falando de... Cara, é um moleque que... O Pelé tinha acabado de ganhar o tricampeonato em 70. Em 74, esse cara é o melhor jogador do brasileiro, com 21 anos. Pô, isso é muita coisa, cara. E eu fiquei assim, cara, isso mexeu muito comigo, sabe? De ler os jornais, de considerar, de ver os vídeos. Eu falei, caraca, que coisa incrível. Então, como esse jogador é muito lembrado só pelos anos 80, quando a gente já tá falando de um cara que tá ali, pô, tudo bem, 27, 28, 29 anos. Mas já pra metade final da carreira. Mas assim, aí vai pra Itália com 30 anos, aí o Udinese e tal. A gente não olhar pro que esse cara foi nos anos 70... É um tremendo desperdício pra mim. Agora me fala um treinador superestimado e um subestimado. Um treinador... Vamos lá. O treinador superestimado
são todos os portugueses que vieram trabalhar no Brasil depois do Jorge Jesus. Até o Abel Ferreira? Todos, e eu vou dizer por quê. Não é que eles sejam... Eles são ótimos. Eles são realmente muito bons. Eles são campeões. Mas eu acho que tem uma questão que ainda não está se discutindo no futebol brasileiro, que é quando eles saem, o que fica de legado para o clube? Porque esses técnicos, e eu estou falando de todos, tá? Todos. Eles não deixam funcionários do clube assistirem os treinos. Eles não criam escola. Eles não deixam fundação. Então, assim, eles acabam se tornando técnicos muito mais caros do que eles deveriam ser. Porque o benefício de um técnico que permite intercâmbios, né? Isso é uma discussão que eu não vejo acontecer no Brasil, cara. Sabe? Pô, por que eu não consigo criar uma escola a partir de um técnico incrível, português, caro, que eu trouxe pro meu clube? Por que eu não consigo gerar uma escola em torno dele? Fazer intercâmbios com meu sub-18, meu sub-20 e tal, métodos que vão passar... Pô, o Jorge Jesus sai do Flamengo, precisa fazer uma arqueologia, sim, cara. Sim. Entendeu? O Botafogo passou por isso também. Sim, então você comenta assim. Então, assim, se a gente fala assim, e aí é porque eu não quero tratar de forma gratuita a palavra superestimado. Claro. Entendeu? Aquilo que você atribui valor demais e recebe de menos. Perfeito. Então, para mim, essa cultura que não permite que a gente construa uma revolução tática no Brasil, ela só fica ali na superfície. Mas ela não desce para os escalões mais baixos, as academias, a base e tal. Nada disso está acontecendo. Então esses técnicos estão superestimados para mim. Significa que eles não possam vir? De maneira nenhuma. Eles têm que vir. Mas eles têm que vir dispostos a deixar fundação. Eles estão vindo aqui ainda. Estamos permitindo que eles venham de uma forma muito extrativista. Entendeu? Pra quem gosta de papo decolonial e tal, não sei o quê. Mas pra mim é óbvio, cara. Assim, você tá pagando pro cara. Ele tá mudando o teu futebol profissional. Por que você vai parar só no futebol profissional? Por que você não vai olhar pro sub-18, que é onde os feras estão vindo? Uhum. Entendeu? E por que você não vai fazer com que os seus outros técnicos possam aprender algo com ele? É a história do futebol brasileiro, da transmissão de conhecimento. Isso não tá acontecendo. Isso pra mim é muito perigoso. Um técnico subestimado, Marvel. Um técnico subestimado? Pô, vou te falar um. Eu não entendo por que a gente não tá falando do Silvinho na seleção brasileira. Ah, vai. Não entendo não. Do Corinthians? Sim. Do Corinthians não, da seleção da Albânia. Eu sei. E o que a seleção da Albânia fez? Foi pra Copa. Qual Copa? Não, foi pra Liga das Nações. O que foi? Pra Euro? Pra Euro, isso. Foi pro torneio final da Euro. É. Vai jogar contra quem na Euro? Não sei. Contra time africano? Não, sim, só que o europeu fodão. E qual é o nosso problema? Bom raciocínio lógico. Qual é o problema todo ano, quando a gente sai da Copa do Mundo, qual é o problema do futebol brasileiro? Pô, a gente não sabe enfrentar o europeu. A gente não sabe enfrentar isso e tal. Pô, traz o Silvinho e o Zabaleta. A comissão técnica é essa, você sabe, né? É o Silvinho e o Zabaleta. Aí o Silvinho, quando ele veio pro Corinthians, sim, ele terminou o Campeonato Brasileiro numa quinta posição. Sim. Aí ele vai para a Albânia, ele classifica o time para final da Eurocopa. Numa Eurocopa que a Itália não foi, né? Acho que a Itália não foi. Mas a Itália não tá indo para um monte de lugar, mas é que a minha memória agora não já. Mas assim, ele é um cara que procurem aí qual foi o time que ele eliminou. Que vocês vão ver que a campanha da Albânia é muito histórica. É que um amigo meu tweetou uma vez que eu achei brilhante, que é o Silvinho é o Guardiola da Praça é Nossa. Cara, pode ser, mas é que tá. Mas é que tá. Aí, entenda assim, a gente tá folclorizando, e eu não tô aqui pra defender, claro. Eu não tô vendo os jogos da Albânia. Sim. Mas eu tô vendo umas discussões, sabe? Outro dia eu vi alguns nomes sendo levantados, e assim, eu me vi que o comentarista falou assim: esse nome aqui acho que deveria ser considerado. Aí ele dava de um ponto de vista assim, muito social, racial. Entendeu? Ele estava falando do Roger Machado. Uhum. O Roger Machado deveria ser considerado. Aí ele falou assim: eu não estou defendendo o Roger Machado. É o meu amigo Paulo César Vasconcelos, que foi meu professor na Editoria Rio, um cara que eu admiro muito, mas ele tuitou esse texto, né? Então, assim, ele queria que a gente considerasse o Roger Machado para a seleção brasileira, mas ele dizia assim: eu não estou defendendo que o Roger Machado
tenha que ser o técnico. Aí eu acho que tá no meio do caminho, né, cara? Porque você levanta um nome, você tem que bancar porque que você tá defendendo ele. E eu não acho que esse elogio, assim, tudo assim, só por uma questão de justiça racial, eu acho que isso é um elogio que nem o próprio Roger Machado quer. Eu acho que o Roger Machado quer ser avaliado pelo seu trabalho. Eu acho que o Roger Machado quer ser avaliado também pelos resultados que conquista, pelo time que forma, entendeu? Então, assim, como é que você levanta o nome dele e não dá suas razões para levantar o nome dele? Eu tô dando as minhas razões. Eu acho que o Silvinho é um técnico que está acostumado a enfrentar times europeus. E se isso foi um problema, e não vamos fingir que as pessoas não estavam falando disso, tá? Claro. Então, assim, vamos ser muito sérios. Mas me parece que nem o Dante deveria jogar contra os alemães porque conhecia os alemães. Não, sabe? Mas veja, assim, não é que ele tá jogando só apanhando, entendeu? Não, eu não tô acompanhando, não tô acompanhando a Albânia, mas assim, eu já não sou mais um debatedor esportivo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, por que esse nome não entra nem nas enquetes? Sim. Porque esse é o cara, que se tem um técnico... É o único brasileiro que tá lá, né? Se tem um técnico brasileiro que tá na... E vamos lembrar que o Parreira, quando chegou na seleção brasileira, pela primeira vez, ele tinha vindo do Kuwait. Tinha treinado a seleção do Kuwait, em 82, na Copa, e assumiu a seleção brasileira em 83 pra Copa América. Aí depois volta pro Tele? Depois volta pro Tele e tal, mas assim, veja... O que eu tô falando, no final das contas, é o seguinte. Se tem um técnico que tá todo mundo falando, por que a gente não leva ele a sério só por um momento, assim? Só pra gente poder dizer assim, só pra gente descartar, como a gente tá descartando um monte de outros técnicos. Sim, entendi. Entendeu? Mas não faz sentido. Então, assim, como a gente não consegue bancar que tem um técnico brasileiro que obteve um grande resultado com uma seleção que nem mediana que é a Albânia. Mas a gente não consegue dizer por que que... Então me diga por que não ele. Esse debate não está acontecendo, mas a gente está preferindo ir para um debate que, assim, é lógico que eu acredito que existe racismo no Brasil. É lógico que eu acredito que o Roger Machado sofre com racismo. Mas o que eu acho não adianta você só falar disso. Você tem que também analisar por que o nome dele está sendo... me dizer assim, não, eu acho que, assim, além dele ser... além do Brasil precisar ter um técnico negro na sua história, o Roger Machado construiu isso aqui, ele tem uma capacidade de construir saída de bola, ele teve grandes resultados depois que ele deu uma amadurecida, depois da saída do Grêmio, quando ele foi substituído pelo Renato Gaúcho, e você fala tudo que você acha que você... Trabalho no Inter agora. O trabalho no Inter que está sendo muito bem feito, você fala. Entendeu? Mas você defende. Você não levanta um nome só por levantar, apenas por essa bandeira. Eu acho que isso é um elogio, sinceramente. Eu acho que profissional nenhum gostaria de ser visto dessa forma. Acho que ele quer que as pessoas entendam o trabalho que ele faz, os méritos que ele tem. E aí, eu vou pedir perdão para você, meu amigo Paulo César Vasconcelos, eu discordo um pouco do que você levantou. Eu acho que precisa ter sim. Se você levanta o nome, diz por que esse nome está vindo. E agora eu quero que me expliquem por que o nome do Silvinho não é levantado. É uma boa provocação, Um bom ponto também. Uma banda cantora superestimada, banda cantora subestimada. Banda cantora subestimada. Olha, subestimado. Nick Cave and the Bad Seeds. Você gosta? Eu gosto. E é um pouco subestimado mesmo. É muito subestimado ainda. Não falam tanto, O cara morou em São Paulo e ninguém cogita ele pro The Town. Que papo é esse? E é o melhor show do mundo hoje em dia. Eu acho esse muito, muito subestimado ainda. Acho que vai ser um dia que... Sabe aquela coisa Vamos descobrir, né? A noite do Coroa, sabe? Tem o Coroa do Rock in Rio, o Coroa do The Town. Esse cara um dia vai ser o Coroa e ele vai arrebentar esse show como ele já arrebentou no Espaço Unimed. Agora, um cantor... Ou banda superestimada, cantor ou cantora. Ou banda superestimada, caramba. Cara, tem tanta banda que eu não gosto. Mas eu vou comprar um barulho com... Pode comprar. Pode, né? Você nunca foi cancelado. Cara, alguém que é superestimado, Tem um aqui que todo mundo fala que é o Coldplay. Eu acho que o Coldplay era bom nos 2 primeiros discos. Mas Red Hot Chili Peppers é superestimado. Red Hot Chili Peppers nunca conseguiu fazer um show bom no Brasil, né? Falam eles, falam Foo Fighters. A banda é boa, a banda é super boa, mas assim, no Brasil não conseguiu fazer grandes shows. Então assim, tá bom, Red Hot Chili Peppers, por não chegar aqui jogando com o espírito de Champions League... É isso. Olha com desdém pra cara. Obrigado.
Um filme ou série subestimado, um filme ou série superestimado? Cara, um filme ou série subestimado. Vamos lá. Cara, eu acho Succession superestimado. Concordo 1000%. Obrigado por isso. Tava esperando alguém falar isso. Eu acho Succession superestimado. Também Eu acho que assim, eu me criei um problema porque eu vi maratonando. E aí quando eu cheguei na 4ª temporada, eu meio que achei que eu tava dentro de um mecanismo assim, que tá, tudo bem. Toda vez que eu ver uma situação muito complicada pro Logan Roy, ele vai botar um filho pra brigar com o outro, aí um filho vai se levantar. Formulinha, né? Previsível. Ali ficou previsível pra mim, entendeu? Uhum. Esse novo Rei Lear ficou meio esquisito pra mim. E aí... Um filme ou série subestimado? Cara... 2.5 Men. Subestimado, você acha? Subestimado. Porque um monte de gente fala assim, pô, aquilo ali é humor do macho hétero e tal, não sei o quê. Mas acho que tem um negócio ali, tem uma construção freudiana ali, que é incrível. Porque o Charlie Sheen, Sim. ele é o ego. O garoto é o ID. É o id. O irmão mais velho, que tá sempre cortando a onda dele, é o superego. Uhum. Aí ele tem que lidar com o complexo de Édipo dele, com a da mãe. Da mãe. Entendeu? E... Bom, eu tive diante dessa análise, assim... É tua essa análise? Também é minha. Aí comecei a achar engraçado o fundamento da coisa ali, sabe? Quando você começa a ver, assim, o cara não é só... Ele não é porque ele é um cara super babaca, tóxico, não, ele é o ego. O tempo todo a gente tá falando do ego, entendeu? Tendo que lidar com... Então, assim... Como as pessoas às vezes não descem muito pra essa... Interessante, velho. É isso que eu gosto de você, Mário, que você me faz... Ninguém mais vê essa série. Não, mas ninguém mais vê essa série, não, mas eu é acho que tinha essa coisa... É bom ter essa ótica. O tempo estourou. O tempo estourou, e aí? Não, matar os subestimados, mata-mata e pau. Tá. Comida superestimada, comida subestimada. Superestimado. Hambúrguer com o dobro de carne. Nunca é o dobro de legal. Incrível. Comida subestimada. A azeitona. A azeitona é muito subestimada. As pessoas gostam de azeite, não comem azeitona e não entendem que aquela árvore dura mais de 2000 anos. Então você tem que respeitar a azeitona, porque a oliveira é incrível.